martírio dos 12 apóstolos de Jesus Cristo: Pedro, André, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão Zelote, Tiago Maior, Tiago Menor, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Os apóstolos foram imprescindíveis no começo da Igreja e do cristianismo. Vítimas de fortes perseguições, vários tiveram mortes horríveis e se tornaram mártires. E segundo a tradição, assim terminaram as vidas dos apóstolos e evangelistas. Pedro, o mais velho do grupo, foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da Igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano de 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que a cruz fosse colocada de ponta cabeça. Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, como se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma, Itália. André era irmão de Pedro e, por conta disso, foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, por possuir uma forma de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. João, autor de um dos 4 evangelhos do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano de 98. Filipe. A história da morte desse discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. Esta é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é de que ele tenha sido colocado vivo em um saco, após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes aceitaram que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Mateus, outro evangelista desta lista. Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judeia e Etiópia, após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta do ano 60.
No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos atualmente. Tomé, tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e, dessa forma, ter a certeza de que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53, na região de Meliápor, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliápor. Simão, o Zelote. No grupo de Jesus, havia 2 homens que atendiam pelo nome de Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Entre as possibilidades para sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Tiago Maior, outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que aliás o tem como padroeiro e mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. Tiago Menor. Existem 2 possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. Outra versão é de ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Armânias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Judas Tadeu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com sua morte. Judas Iscariote. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez que acabasse se enforcando para colocar um fim em sua vida. E assim foi o martírio dos 12 apóstolos de Cristo. Nesta vida, aqui eles não estão, mas estão vivos em nossos corações. Rezemos o Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, em honra aos 12 apóstolos de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.